E aí, galera, como é que estão de férias? Eu tava aqui, né, na quarentena, sem fazer nada, e aí pensei, por que não? Então, eu vou trazer para vocês, por semana, uma questão ou outra resolvida do Enem, certo? Para que a gente não perca o ritmo, né, e para que vocês mantenham o seu cronograma de estudos, tá bom? Então, hoje nós vamos começar com uma questão do Enem do ano passado, a questão 6 do caderno azul. Quem recebeu aquela coletânea de textos, né, de questões, ou então você pode ir na internet, no site do INEP, e pegar, né, o PDF, que é a questão 6 do caderno azul. É um texto, né, um textozinho aí do Ministério Público de Pernambuco, certo? E ele pede que a gente analise o conteúdo e qual é a função social da campanha publicitária. Então, de cara, a gente já sabe qual é o assunto aqui, né? Será que eu estudei? O que eu devo estudar? Texto publicitário, tá bom? Então, o texto diz assim, ó, palavras têm poder, palavras informam, libertam, destroem preconceitos. Palavras desinformam, aprisionam, criam preconceitos. Liberdade de expressão, a escolha é sua, a responsabilidade também. Faz um pensamento, né? Um chamamento assim a pensar sobre o que você se expressa, da forma como você se expressa. A liberdade de expressão é uma conquista inquestionável. O que todos precisam saber é que liberdade traz responsabilidades. Publicar informações e mensagens sensacionalistas, explorar imagens mórbidas, desrespeitar os direitos humanos e estimular o preconceito e a violência são atos de desrespeito à lei. Para promover a liberdade de expressão com responsabilidade, o Ministério Público de Pernambuco se une a vários parceiros nesta ação educativa. Colabore. Caso veja alguma mensagem que desrespeite os seus direitos, denuncie. E aí, assina, né, com o Ministério Público de Pernambuco e traz um telefone para que a gente possa usar, certo? Então, a questão diz assim: pela análise do conteúdo, constata-se que essa campanha publicitária tem como função social. Então, eu vou pensar qual é a função social do texto publicitário, certo? Vamos falar um pouquinho do texto publicitário, então. O texto publicitário, ele tem como objetivo persuadir o leitor. Então, ele quer acabar com o convencimento, ele não quer apenas convencer o leitor. Persuadir é fazer com que o leitor tenha uma mudança de comportamento, certo? Então, ele se convence do que está ali e ele, a partir dali, muda o seu comportamento, passa a pensar de outro jeito e a se comportar de outro jeito, tá? Traz uma linguagem simples, dinâmica, certo? É um texto que pode trabalhar texto verbal e texto não verbal. O texto que a gente viu é um texto todo trabalhado com linguagem verbal, né? Mas a gente vê muita campanha publicitária por aí com imagens, ou então só imagem, então tem esse trabalho do texto verbal e não verbal, né? Tem a presença de criatividade, ironia, humor, né? Nós percebemos nesse texto aqui, quando ele diz, ó, palavras informam, libertam, destroem preconceitos. Palavras desinformam, aprisionam e criam preconceitos. Então, ele faz uma criatividade aí, um jogo de palavras com essas palavras, né, que destroem, que criam, né, esses contrastes aí dentro do texto representam essa criatividade, né? Alguns textos podem trabalhar ironia, humor. Aqui a gente vê o jogo de palavras que eu falava, né? Que é a polissemia, que é você trazer vários significados para uma mesma palavra. Então, muitos textos publicitários trazem isso também, certo? Vemos verbos no imperativo, que no texto a gente pode, né, ter como exemplo colabore, né? Denuncie, certo? São textos, palavras que dão ordem,
né? Dão um comando, certo? A gente vê também a presença de vocativos em alguns textos, ele faz um chamamento ao leitor, né? Para que você se posicione, certo? E exige de você um conhecimento de mundo, que você conheça o que está sendo falado. No caso desse texto, a gente vê aqui as fake news, né? Que é algo que tem acontecido muito no nosso mundo contemporâneo. Então, o texto fala sobre isso. Campanha publicitária que tem esse objetivo, né? De persuadir o leitor. Mas essa campanha publicitária em específico, qual é a função social dela? É propagar a imagem positiva do Ministério Público, ministério que trabalha, né, que pensa no cidadão, é conscientizar esse cidadão, a população que tem os direitos, mas que esses direitos implicam deveres, né? Você pode se expressar, a escolha é sua, mas a responsabilidade também, né? Então aqui a gente já percebe que direitos implicam deveres. A gente aprende isso, ó, desde pequenininho, né? É coibir violações de direitos humanos nos meios da comunicação, é divulgar políticas sociais que combatem a intolerância e o preconceito, ou é instruir as pessoas sobre a forma correta de expressão nas redes sociais? Não é só nas redes sociais, né? É de forma geral. Então, quando a gente analisa as opções, a gente percebe que ele tem esse objetivo de conscientizar a população que direitos implicam em deveres, ok? Então, é isso. Vocês pensarem o texto publicitário com essas características, tá ok? Eu vou disponibilizar para vocês também esse mapa textual, né? Vocês sabem que eu sempre faço um mapa textual aí para vocês no grupo, para que a gente não pare o estudo, tá bom? Até a próxima, tô morrendo de saudade de vocês, um beijão.